Duval e Renan Santos, duas das mais importantes figuras do MBL, o Movimento Brasil Livre, decidiram viajar até a Ucrânia para fazer jornalismo, mostrar o que estava acontecendo de fato nessa terrível invasão russa da Ucrânia. Algumas pessoas colocaram objeções a essa ação, do tipo: Arthur Duval, o Mamãe Falei, é um deputado eleito pela Assembleia de São Paulo, deveria estar trabalhando lá. Ou ir para uma zona de guerra pode representar um risco diplomático ou até um risco físico, requerendo depois que o país utilize esforços para retirar ele de lá. Eu, por outro lado, achei a ideia interessante. Primeiro, porque deputados não produzem nada mesmo, então ele ir para uma zona de guerra não atrapalharia em nada a Alesp. Segundo, porque é uma forma importante do país demonstrar algum apoio à Ucrânia de forma diplomaticamente isenta. Um deputado apenas não representa a posição do governo brasileiro, mas pode colocar a imagem do Brasil mais próxima da Ucrânia. Principalmente estrategicamente para o MBL, que busca se distanciar politicamente de Bolsonaro, era uma oportunidade única, visto que Bolsonaro demorou a tomar a posição clara a favor da Ucrânia, que certamente é a posição correta. Ou seja, que era uma boa ideia, era sim. Infelizmente, nenhuma boa ideia resiste a uma execução desastrada. Arthur e Renan viajaram de avião até a Eslováquia, de onde foram até uma cidade na fronteira da Ucrânia com a Eslováquia. Entraram no território ucraniano alguns poucos metros, visando reportar a guerra, mas o fato é que não chegaram nem perto da guerra real. Tiraram algumas fotos com garrafas vazias que diziam estar sendo usadas para produzir coquetéis Molotov, mas mesmo isso tem gente que duvida. Quem faria coquetéis Molotov tão longe da linha de frente? No final das contas, já estava escancarado que a viagem deles era uma farsa com puro objetivo de marketing e que não traria nada de positivo de fato. A minha ideia é eles realmente enfiarem lá na frente. Não foram tão corajosos assim. Mas quem dera o resultado dessa viagem fosse apenas zero. Foi muito pior que isso. Para Arthur, para Renan, para o MBL e, de certa forma, para todos os brasileiros. Eu não vou reproduzir aqui as mensagens que o Arthur colocou num grupo de WhatsApp e que acabaram vazando, para não repetir algo que todo mundo já deve ter visto na internet. Mas vou falar sobre elas porque fazem um ponto libertário extremamente importante. É preciso deixar as pessoas falarem. Liberdade de expressão é fundamental, até para você saber com quem está lidando. Em resumo, Arthur falou que as ucranianas são muito bonitas, até aí nada demais, mas que eram surpreendentemente fáceis porque são pobres. Disse que podia usar a carta do Instagram com muitos seguidores e que não pegou ninguém, mas colou em várias mulheres. Comparou uma fila de mulheres refugiadas fugindo do país no desespero da guerra com uma fila de balada no Brasil. Fez comentários escatológicos acerca de policiais femininas nos postos de fronteira. Em tudo, lamentáveis essas falas. Lógico, todas essas falas são terríveis, uma visão extremamente sexista, errada em qualquer situação, mas são muito piores que isso quando se considera o contexto da coisa. Ele não estava apenas ofendendo mulheres de outro país, ele estava se referindo de forma grosseira a refugiadas de guerra, mulheres que provavelmente estavam sofrendo, deixaram seus maridos, pais, irmãos, filhos na linha de batalha, sem saber se irão vê-los novamente, estão entrando num outro país com apenas uma pequena bolsa, uma pequena mochila, em uma situação de completo desespero, uma situação absurdamente trágica em que ele descaradamente coloca seus comentários sexistas. Pior, como deputado, por mais que não estivesse em missão oficial, acabou colocando algum peso nessas palavras. O incidente já está estampado em vários jornais do mundo, inclusive na Ucrânia. Para nós libertários, existe um outro ponto da fala dele que soa familiar. Alguns anos atrás, Renan Santos fez um vídeo onde supostamente refuta o anarcocapitalismo. Nesse vídeo, ele diz, em suma, que o governo brasileiro pode mesmo não funcionar, mas que ele já tinha ido 4 vezes na Suécia e que lá o governo funcionava de verdade. Portanto, anarcocapitalismo refutado. Na época, eu fiz um vídeo que hoje está no canal Ancapsu Classic respondendo a isso de forma irônica. É um vídeo cômico chamado Sindicato dos Refutadores do Anarcocapitalismo, Argumentum ad Tetra Suécia. Eu vou deixar o link na descrição.
Curiosamente, na brincadeira, eu incluí que Renan Santos teria gostado das mulheres de olhos azuis na Suécia. Mal sabia eu que eu acertei em cheio. Em determinada fala, Arthur diz que Renan costuma fazer o que ele chama de Tour de Blonde, visitando a Suécia todo ano para flertar com mulheres loiras. Inclusive dá algumas dicas de como fazer isso. Ou seja, de fato, o governo sueco funcionando do Renan Santos é puro sexismo amadoresco. Eu espero sinceramente que o mundo todo entenda que o brasileiro, em geral, não tem esse tipo de comportamento. Embora, evidentemente, essas frases tenham sido ditas num grupo privado, hoje em dia todo mundo sabe, ainda mais um deputado, da importância de sequer se dar a liberdade em grupos privados ou mesmo em conversas privadas de determinados termos. Não é possível que o cara tenha chegado num cargo de deputado sem saber a necessidade de moderar a fala em qualquer situação. Não existem exceções. Ainda não se sabe quem vazou essas mensagens. Provavelmente alguém do grupo onde ele postou as mensagens. Mas, mesmo que todos sejam de confiança, sempre tem o risco de vazamento por ação de hackers. Isso não pode ser descartado. Arthur Duval chegou ao Brasil hoje, pediu desculpas pelo ocorrido, retirou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo, mas o estrago político certamente será grande. O MBL, desde que passou a fazer oposição sistemática ao governo Bolsonaro, já vinha enfraquecido. Não dá para entender liberais favoráveis a proibir pessoas de sair de casa, favoráveis a obrigar pessoas a usar máscaras, a manter seus negócios fechados. Isso não é liberalismo em lugar nenhum do mundo. Isso é socialismo autoritário. E, diga-se de passagem, todos os políticos que embarcaram nessa canoa furada da pandemia estão devidamente colhendo os frutos na forma de baixa popularidade. O próprio Arthur protagonizou um outro escândalo durante a pandemia que foi lamentável, quando tentou entrar numa festa particular alegando que aquilo seria proibido na pandemia. Olha o absurdo completo. As pessoas estão dando uma festa, ninguém é obrigado a ir na festa. As pessoas que vão na festa durante a pandemia estão cientes que existe o risco de pegar a doença. É uma decisão pessoal. Ninguém está sendo exposto a risco nenhum sem o próprio consentimento. Não importa que tenha uma lei dizendo que isso é ilegal. Um liberal deveria ter isso em mente. Lei não é padrão de moral, é só autoritarismo que, na melhor das hipóteses, erra pouco. No caso das medidas da pandemia, erraram muito. Difícil ver um futuro para o Arthur na política. De fato, para todo o MBL. Talvez o único que possa ter uma carreira política preservada da turma é o Fernando Holliday, que saiu do grupo justamente por conta da oposição sistemática que estava sendo feita a Bolsonaro. Não só o MBL, como algumas figuras que se elegeram na onda bolsonarista, tal como Joyce Hasselman, Alexandre Frota e tantos outros, parecem fadados agora à insignificância política. Isso respingou até em Moro, que estava sendo apoiado pelo MBL. O MBL seria a força nas redes dele. Mas essa maldição não é maldição de quem briga com Bolsonaro. A maldição aqui é de quem se faz passar por liberal, conservador e etc., mas mostra suas cores reais mais adiante. Moro, Hasselman, Frota, MBL, todos eles acharam que tinham apoio por conta de seus nomes, não por conta de suas ideias. Todos eles sentiram necessidade de descolar das ideias que os elegeram porque suas ambições políticas exigiam que eles se afastassem de Bolsonaro, ou seja, traíram suas ideias propositalmente por objetivos políticos e acharam que poderiam mudar de ideia e isso não faria nenhuma diferença. Mas cada vez mais a população segue ideias, não líderes. Acabaram enterrando sua carreira política nessa brincadeira. Arthur Duval certamente morreu politicamente, certamente vai perder o mandato na Alesp, terá sorte se conseguir evitar um processo penal. Lógico, nós libertários entendemos que a liberdade de expressão deve ser absoluta. Ele tinha o direito de falar o que ele falou? O direito ele tinha. Ninguém deve iniciar violência contra ele apenas pelo que ele falou. Mas a importância da liberdade de expressão se revela exatamente nessa situação. Agora sabemos o tipo de pessoa que é Arthur Duval. Podemos nos afastar dele exatamente por isso. Muito diferente, por exemplo, da situação do Monark. Monark também falou uma frase infeliz, é um fato. Mas ninguém tem dúvidas que Monark não é um nazista, isso não faria qualquer sentido, ele apenas se expressou mal. No caso de Arthur Duval, essa não parece ser a situação. Obrigado pela audiência.
Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!